Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esta Casa de Luz. Nós iniciaremos então a reflexão dessa noite com a leitura do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier. E a mensagem diz: não te afastes. A superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados. Impossível recolher o ensinamento fugindo à lição. Ninguém sabe sem aprender. Grande número de discípulos do Evangelho, descortinando alguns raios de luz espiritual, afirmam-se declarados inimigos da experiência terrestre. Furtam-se desde então aos mais nobres testemunhos. Defendem-se contra os homens como se estes lhes não fossem irmãos no caminho evolutivo. Enxergam espinhos onde a flor desabrocha e feridas venenosas onde há riso inocente. E condenando a paisagem a que foram conduzidos pelo Senhor para serviço metódico no bem, retraem-se de olhos baixos, recuando do esforço da santificação. Declaram-se, no entanto, desejosos de união com Cristo, esquecendo de que o Mestre não desampara a humanidade. Estimam sobretudo a oração, mas repetindo as sublimes palavras da prece dominical. O Mestre não fugiu aos discípulos, estes é que fugiram dele no extremo testemunho. O divino servidor não se afastou dos homens, estes é que o expulsaram pela crucificação dolorosa. Se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a Ele que te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares da luta, a fim de que aprendas, em companhia dele, a cooperar na execução da vontade celeste, quando e como e onde necessário. Eu convido a todos, então, que por um breve momento fechemos nossos olhos. Que a paz esteja no coração de cada um. Que a nossa mente esteja aberta para as palavras e a explanação da palestrante essa noite, que ela seja conduzida, intuída, com muito amor e com muito cuidado, para que possamos entender a cada dia um pouquinho mais do quão belo é o nosso mundo e de quão difícil é muitas vezes viver o dia a dia. Então pedimos a proteção do nosso irmão Jesus Cristo, o amor e a proteção. Que assim seja. Então, a explanação dessa noite será com a Daniela. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite a todos aqui os que estão nos acompanhando, especialmente aos irmãos desencarnados que também assistem às palestras e recolhem ensinamentos para a caminhada no plano espiritual. Que a luz e o amor de Jesus Cristo nos amparem nesta noite. O título da palestra é Ação e Reação na visão espírita, porque somos sabedores que toda força gera uma reação igual e contrária, porque essa é a terceira lei de Newton, de Isaac Newton, um dos físicos mais importantes da história da nossa humanidade. Mas na visão espiritual, essa lei, com os mesmos princípios, vem explicada no livro Ação e Reação, que eu já vou falar um pouquinho dele. Mas olha só o que fazemos e como isso reflete na nossa existência. Sim,
o karma, expressão vulgarizada entre os hindus, que em sânscrito quer dizer ação, a rigor designa causa e efeito. Uma vez que toda a ação ou movimento deriva de causa ou impulsos anteriores. Para nós expressará a conta de cada um, que engloba os nossos créditos e os nossos débitos, que em particular nos digam respeito. Por isso mesmo, a conta dessa natureza não apenas catalogando e definindo individualidades, mas também povos e raças, estados e instituições. Aquilo que os hindus chamavam de karma, nós vamos chamar de ação e reação. E ela é individual. A cada ação, uma reação. Mas povos inteiros também estão sob a égide dessa lei. Civilizações inteiras também estão sob essa lei. Estados e instituições também estão. Então, do indivíduo que tem essa responsabilidade, nós podemos ampliar para a coletividade. Para entrarmos na posse definitiva de valores eternos, que podem ser sintetizados em duas palavras, amor e sabedoria, por isso que num futuro remoto, entender sobre ação e reação fará toda a diferença. Muito bem, há um livro então, que é tomado como base para o nosso estudo, que o título, como dito, é Ação e Reação. Ele foi ditado pelo espírito André Luiz e foi psicografado por Chico Xavier, no ano de 1957. Portanto, é uma obra com quase 70 anos de idade, muito estudada no plano do espiritismo, porque traz informações valiosas do que acontece conosco quando desencarnados lá no plano espiritual. E desde já nos revela com muita clareza tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, reflete depois de desencarnados. Chico Xavier fez essa coleção, que ela se chama A Vida no Mundo Espiritual. São 13 obras. São 13 livros que esse espírito André Luiz, que já sabemos foi um médico sanitarista quando encarnado, foi um importante cientista brasileiro quando encarnado, ele psicografou, ele ditou esta obra para Chico Xavier, e pela extensão, 13 livros é bastante coisa, nós podemos imaginar quanto existe para conhecermos do plano espiritual, que é para lá que vamos, certo? Né? Muito bem. Esse médico sanitarista, um importante cientista, depois se apresentou para Chico Xavier, foi Carlos Chagas, quem descobriu a doença de Chagas. Então ele se apresenta nas obras de Chico Xavier como André Luiz. E a escolha desse nome também é contada por Chico Xavier. Na época, não podia ser trazido a todos nós, por problemas anteriores que o Espiritismo teve com Humberto de Campos, o nome deste médico. Então, quando o Espírito se apresentou para Chico Xavier para começar essa obra, ele ficou 2 anos junto de Chico Xavier, até sintonizar completamente para poder começar a psicografia. E ele coloca assim, ele entrou no quarto de Chico Xavier e Chico queria saber o nome dele, né? Afinal de contas, era um espírito que estava acompanhando ele por 2 anos. E ele pergunta, me diga o seu nome, e André Luiz olha para a cama do lado, assim, que estava no quarto de Chico Xavier, e diz, o espírito pergunta, quem que é esse que está deitado aqui? E o Chico diz, é André Luiz, meu irmão. Aí o espírito diz, pode me chamar de André Luiz a partir de agora. Então vem daí o nome André Luiz. Era o irmão de Chico Xavier, um nome utilizado para que não fosse conhecido à época, nós estamos falando de 70 anos atrás, a verdadeira personalidade desse espírito que vem e dita essa obra. E eu preciso fazer uma ambientação nossa aqui, para que a gente possa compreender a importância dessa obra. André Luiz,
quando ele desencarna, ele tem todo um período de adaptação no mundo espiritual, ele passa um período de perturbação depois do desencarne, que é comum a todos os espíritos. Uns passam mais tempo no período de perturbação, outros menos tempo, dependendo do grau de evolução do espírito. Com esse espírito não foi diferente, ele desencarna, passa por um período de perturbação, fica alguns anos nessa situação até que ele é acolhido. Ele é acolhido pela colônia Nosso Lar. Esse acolhimento é realizado pelos seus benfeitores espirituais e tratam de André Luiz até o momento em que ele percebe que a sua missão era trazer a nós encarnados, através da santidade mesmo de Chico Xavier, dedicado totalmente à obra espírita, à caridade. Ele percebe essa missão de trazer essas notícias do mundo espiritual através de estudos. Então, o que André Luiz fez nesse caso aqui, dessa obra Ação e Reação? Por mais de 2 meses, este espírito e mais outros 2 espíritos passaram como se fosse um estágio dentro de um local de acolhimento de espíritos em sofrimento chamado mansão. Então, é diferente do local que acolheu André Luiz. O local que acolheu André Luiz, essa colônia espiritual que fica acima da cidade do Rio de Janeiro, ela está num outro nível energético, digamos assim. Esse local que traz essas informações que nós vamos trabalhar aqui hoje à noite, ela fica em outro ambiente, um local onde há espíritos sofredores. Então, André Luiz fica 2 meses lá, junto com o diretor daquele local, que se chama Drusco, aprendendo sobre as reações que os espíritos, todos nós, apresentamos quando desencarnamos em alguns cenários que nós vamos tratar aqui um pouco diferente. Tá? Muito bem. Essa imagem aqui é para que possamos visualizar que no momento que eu, pela minha vontade, movimentar a peça vermelha, haverá uma ação. E a reação inevitavelmente vai corresponder à força que eu colocar e à intenção que eu colocar. Se a minha intenção, se a minha força na existência toda for alinhada à lei de Deus, e aí o Espiritismo vem ensinar, como assim a lei de Deus? A lei de Deus ela se desdobra, por exemplo, na lei da adoração, na lei do trabalho, na lei do progresso, quando diz de forma bastante pontual de que todos nós iremos progredir. O objetivo da criação de Deus é tornar o espírito perfeito. E a espiritualidade, no Livro dos Espíritos, ensina: você pode não ficar perfeito, o espírito pode escolher não ser perfeito, não. Ele está determinado a alcançar a perfeição. Mas ele pode atrasar o seu processo. Ele pode, sim, pelo livre-arbítrio, atrasar o processo de desenvolvimento. Mas não pode interromper em definitivo. Muito bem. Essa lei da ação e reação, que nós estamos vendo no campo da doutrina espírita, ela já vem, em outras palavras, em algumas passagens da Bíblia. Por exemplo, no Salmo 7, versículo 15 e 16, que diz assim: cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. A obra que nós estamos realizando aqui, nós iremos colher os seus frutos conforme o que plantarmos. Em outra passagem bíblica, quando nós temos que o plantio é livre, mas a colheita é certa. A quem plantar flores, a colheita é de flores. A quem plantar espinhos, não pode ser outro resultado, senão colher os espinhos.
Em Oséias nós temos: eles semeiam ventos e colhem tempestades. Ação e reação. Muito bem. A partir desse ponto podemos entender o quão séria e importante é a encarnação, sobretudo num planeta que está em fase de provas e expiações. Certamente a reencarnação em planetas já evoluídos tem outro caráter. É tarefa árdua ao nosso espírito, que se encontra nesse momento em etapa evolutiva, bastante limitado, mas também protegido pela própria carne. Mateus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que isso quer dizer para nós espíritas? Ninguém nos garante que neste momento de provas e expiações encarnados, a nossa ética vai ter consonância, vai estar alinhada com a moral cristã. Que vamos agir nas nossas provas e nas nossas expiações enquanto encarnados de acordo com a moral de Cristo. Por isso é tão difícil e tão séria a decisão de encarnar. Na mensagem lida pela nossa colega, agora há poucos minutos, ele dizia: alguns espíritos evoluídos pretendem permanecer em adoração. Mas Jesus, o espírito acima do grau de evolução, que poderia sim permanecer, digamos assim, nos planos superiores, ele vem resgatar-nos. Ele vem até nós em trabalho de resgate. Então, a mensagem lida dizia mais ou menos assim: ao menor sinal de luz que os espíritos têm, refugiam-se nos seus locais e não querem descer até a humanidade para auxiliar. Porque encarnar é uma prova muito árdua a todos nós, espíritos. Porque precisamos fazer resgates, acertar e procurar, no máximo da nossa vontade e atividade, não piorar o nosso planejamento reencarnacional, né? É por isso que ser espírita não garante uma vida espiritual tranquila. É preciso vigiar, orar e trabalhar. Mesmo cada um de nós que muito provavelmente, tendo passado muito tempo no mundo espiritual, se preparando para estar aqui, é desafiador. E nós vamos ver no principal caso narrado no livro Ação e Reação, quanto tempo espiritual nós nos preparamos para voltar, para reencarnar. E estar aqui em carne, tendo que atender às exigências da carne, os ditames, os usos e costumes de uma época, é desafiador e nos orienta Jesus a não julgar, a nunca julgar o processo do outro. Porque o outro tem tanta dificuldade no seu processo quanto nós. E Paulo de Tarso tem uma carta a Coríntios que diz assim: ele usava à época, era necessário usar o termo salvação, mas a doutrina espírita vem estudar melhor esse termo salvação dentro das suas obras, que é um processo. Salvação não é um ato milagroso que o ser, quando morre, se transforma em luz automática. Não. O processo de desencarne simplesmente é uma passagem de um momento onde nós temos um corpo para um momento onde deixamos de ter um corpo. Mas o que a gente carrega? A gente carrega tudo o que a gente pensou, todas as nossas crenças, todos os nossos preconceitos, todos os nossos ideais de justiça. Tudo isso se transporta automaticamente. É por isso que a morte, para a visão espírita, não é um momento de transformação milagroso. Não, é aquilo que Paulo de Tarso disse. O processo implica em várias etapas de entendimento e de depuração. Por isso precisamos respeitar a todos os processos de pessoas que estão ao nosso lado, tentando vencer junto com a gente, né?
que nós vamos estudar aqui para entender bem o processo de ação e reação? Nesse livro, há muitos casos contados. Esse aqui é o principal. E é muito bonito o planejamento espiritual de todo o contexto familiar. Então, nós temos 3 filhos. O Clarindo, o Leonel e o Antônio Olímpio. Esses filhos herdaram uma fazenda. Porém, esse filho Antônio Olímpio, percebendo que na divisão patrimonial ficaria pouco para cada um, infelizmente, no momento de extrema infelicidade, ele articula um plano e ele consegue levar à morte os seus irmãos, Clarindo e Leonel. Fez tudo parecer um acidente, mas na consciência dele, ele sempre teve a imagem do que ele fez para que os seus irmãos desencarnassem. O resultado foi que a fazenda, todo o patrimônio, ficou apenas para ele. Ele teve muita prosperidade material, mas nenhum sossego da alma. Ele casa com Alzira e ele tem um filho chamado Luiz. Então esse aqui é o cenário. Muito bem. Enquanto encarnado, Antônio Olímpio, que é o principal foco nosso aqui, ele passa a desenvolver uma atitude um pouco desafiadora até para nós. Ele volta-se a leituras horripilantes. Ele desenvolve um desejo de ler obras, assistir a filmes com imagens bastante horríveis, no sentido do terror. E isso ficava em sua imagem mental. E ele alimentou muito essas imagens mentais, fixando na sua mente as imagens de natureza grotesca. E o tempo passa. E ele desencarna. E aconteceu no seu desencarne justamente o que é apresentado na questão 997 do Livro dos Espíritos, que diz assim: não se deve perder de vista que o espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo. Se viveu uma vida condenável é porque era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Pode, pois, persistir em seus erros, em suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que haja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. A morte, como dito anteriormente, não teve o poder, no caso do Antônio, de purificá-lo. Muito pelo contrário. Ele precisou de muito estudo, de muita reflexão e de muito sofrimento para modificar o seu estado anterior. Ocorre que essa questão da reflexão e do estudo somente ocorre no espírito depois de desencarnado, quando ele apresenta equilíbrio para assim proceder. Porque o sofrimento do Antônio ao desencarnar foi tão grande, e aquelas imagens mentais que ele alimentou, aquelas imagens mentais alimentadas por ele próprio, pelo seu tipo de leitura, pelo seu tipo de interesse em noticiários que traziam apenas as coisas negativas, pelo seu tipo de conversação, sempre ruim, negativo. Isso tudo que alimentou a mente dele enquanto encarnado ficou numa espécie de baú que foi aberto depois de desencarnado. E a espiritualidade explica nessa obra que essas imagens mentais enquanto encarnado tornam-se em temporária vitalidade, tomam vida depois do desencarne. E aquilo mesmo o assustava. E o processo todo que ocorreu de perturbação foi muito piorado pela existência dessas imagens mentais, que tomaram vida e foram reforçadas pelos seus próprios obsessores. À época, os seus obsessores eram os seus irmãos, que no processo de desencarne provocado pelo próprio Antônio, pelo seu próprio irmão, logo que desencarnaram, perceberam o que aconteceu. E ficaram ao entorno da família. Eles ficaram ali na família. Com o desencarne do Antônio,
quem que ficou encarnado? A mulher Alzira e o filho Luiz. Os irmãos do Antônio, em processo de muito ódio, muita vingança, provocaram o desencarne da Alzira e passaram a acompanhar o filho Luiz. O detalhe é que Luiz tinha um tema central na cabeça dele, também oriundo da forma como ele foi educado e oriundo da própria natureza do seu espírito. Todos nós, espíritos, temos um tema central que nos atrai. No caso do Luiz, era a avareza. Ele era avaro. Ele era tão prevalecente esse tema central que ele angariou a herança foi considerável, ele era tido na obra como milionário, mas ele vivia como miserável. Enquanto dentro do lar ele não permitia que ligassem as luzes para não gastar. Ele não se permitia absolutamente nada e não permitia a esposa e a filhinha a terem qualquer informação sobre o patrimônio. Então vivia mentalmente e materialmente como se miserável fosse. Como ele apresentava isso, essa característica, o seu espírito apresentava isso, os irmãos do Antônio, que ficaram ali em torno da família, reforçavam essa ideia na cabeça do Luiz. Então o quadro piorava substancialmente. Por isso que a doutrina espírita, numa palavra um pouco mais simples, que é os obsessores terem material, aborda esse assunto. O que os teus olhos veem durante o dia? O que o teu coração sente? O que a tua boca fala? Porque Jesus já ensinava que a boca fala do que o espírito está cheio. Luiz passava o dia falando de dinheiro, porque era isso que tinha o ser dele. E foi esse o material também utilizado pelos irmãos do Antônio para perturbar a família. E a questão do fogo eterno? Perdoem o erro ali, eu fiz um equívoco, foto eterno, não é fogo eterno. Tem uma questão muito interessante no Livro dos Espíritos, que é a 974. Onde Kardec pergunta, essa ideia de queimar eternamente no fogo, de onde vem? E os espíritos, especificamente quem responde a essa pergunta é o espírito de São Luís, ele diz assim, são imagens criadas pelos homens daquela época, mas que hoje, nós colocada essa imagem ao crivo da nossa consciência, já não corresponde mais à realidade. Que Cristo seria esse que nos condenaria ao fogo eterno pelos nossos erros, sabendo que nós estamos num caminho e num processo de evolução. É claro que esses espíritos endurecidos, esses que nós vamos falar que estão nesse local chamado mansão, que infringiram de maneira muito séria a lei de Deus, com crueldade, com maldade, como Antônio, que tirou a vida dos seus irmãos pela questão do dinheiro, é claro que para esses espíritos, nós vamos ter ação e reação de forma bastante diferente do que aos outros espíritos que cometem alguns erros, mas não têm nenhuma maldade especificamente, ou não se apraz na maldade, é diferente. Aos espíritos que se aprazem na maldade, o tratamento é misericordioso sempre, mas é diferente daqueles que erram, que se equivocam, mas não têm alegria em praticar o mal. Então, essa questão do fogo, do fogo, enfim, eterno, é tratado pela doutrina espírita dessa maneira. Foi uma imagem que era passível de entendimento por aquelas pessoas daquela época e que ainda algumas correntes teológicas ainda a compreendem, mas que para nós já não faz mais sentido. É preciso ter meios de reparar. E a reação aqui do título de ação e reação, ela precisa ser proporcional e precisa ser dado ao ser para reparar os seus equívocos e continuar nessa senda no caminho da evolução.
Então, Allan Kardec diz assim: impotente para, na sua linguagem, definir a natureza daqueles sofrimentos. Kardec e a doutrina espírita tomam cuidado de não desenhar os sofrimentos desses espíritos que cometeram graves erros. Por quê? Porque criaria as imagens mentais na mente, que não é necessário que tenhamos, porque isso depois se volta contra nós, né? O homem não encontrou comparação mais enérgica do que o fogo, pois para ele o fogo é o tipo mais cruel de suplício e o símbolo da ação mais violenta. Por isso é que a crença no fogo eterno data da mais remota antiguidade, tendo-a os povos modernos herdado dos mais antigos. Por isso também é que o homem diz em sua linguagem figurada: o fogo das paixões, abrasar de amor, de ciúme. Né? Então não há essa imagem para nós de um local específico onde os espíritos queimam eternamente no fogo, porque o espírito tem o direito de recompor-se, de regenerar-se. E a questão 1012, também do Livro dos Espíritos, diz assim: poderá ser uma dúvida de todos nós. Haverá no universo, lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo seus merecimentos? Kardec quer saber, em outras palavras, se há inferno, onde os espíritos que erram vão. E Allan Kardec e os espíritos de escola que respondiam às suas perguntas têm a seguinte orientação: nenhum lugar circunscrito ou fechado, especialmente destinado a uma ou a outra coisa. Não há. Mas, continuando a mesma pergunta, segue. De acordo então com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tal como o homem os imagina? Kardec insiste na pergunta, né? E a resposta é assim: são simples alegorias, uma simbologia. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram quando são perfeitos. Então, esses locais, tal qual está essa colônia mansão, que fica num local onde os espíritos estão sofrendo muito, não é porque lá é o inferno, é porque lá se reúnem espíritos que sintonizam. Quando um grupo de espíritos gosta de música clássica e se reúnem para ouvir música clássica, é porque sintoniza-se em um gosto. Da mesma forma, os espíritos que estão em desequilíbrio, os espíritos que estão em sofrimento, os espíritos que carregam a culpa que está na consciência, se reúnem em locais idênticos por sintonizarem o mesmo sentimento e o mesmo pensamento. Muito bem, então nós não esquecemos da lei de Deus? Não esquecemos. Porque ela está na nossa consciência. Kardec diz: onde é que está escrita a lei de Deus? Onde é que está escrito as coisas boas que eu preciso praticar? Onde é que está a certeza disso? Está na consciência. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de ser revelada, ele a esquecer e desprezara, quis então Deus que lhe fosse lembrada. O que traz a luz para todos nós é a certeza de que Deus imprimiu em nossas consciências a sua digital. Muito bem. Continuando então a história que nós estamos contando de Antônio. O Antônio então passou um tempo num sofrimento, em desequilíbrio, foi resgatado por esse diretor drusco dessa colônia chamada Mansão, em estado bastante sofrível. E para que a espiritualidade benfeitora pudesse auxiliá-lo, eles identificaram a necessidade de ir até o filho, para que o remédio fosse certo, o filho encarnado. Chegando na casa do filho, identificaram que os irmãos dele estavam
causando um sofrimento muito grande a ele e à família. E então começa o processo de resgate de todos. Por quê? Porque o sofrimento do filho Luiz não era percebido por ele, afinal de contas ele não tinha conhecimento de si mesmo, ele não entendia que a sua avareza era a causa de manter aqueles espíritos reforçando cada vez mais a ideia de avareza. E porque era necessário, no resgate de todos, da Alzira, dos irmãos do Antônio, do próprio Antônio, esse planejamento de resgatar envolve muita organização espiritual. Nós vamos ver aqui. Muito bem. Drusco começa a falar com os espíritos e começa a explicar algo que às vezes não é nem compreendido por nós mesmos aqui encarnados, que a justiça, ela é divina. Por que só Deus pode fazer justiça? Porque nós, espíritos imperfeitos que somos, não somos justos igual a Deus. Não somos benevolentes igual a Deus. Não temos as mesmas condições de julgar como Deus julga. Não raro o homem julga, sim, na materialidade, faz parte, nós temos todo um sistema, mas com viés. Com viés, que para Deus não acontece. Deus é justo e é bom. E é por isso que a misericórdia, ela é divina. E Drusco começou a falar assim com os espíritos, que aquele sofrimento que eles causavam em Luiz, primeiro, não lhes devolvia a paz, não diminuía o ódio, não resolvia a questão. E, pior ainda, eles tiravam do Luiz a própria capacidade de lutar, porque eles faziam piorar aquele estado que ele já estava. Então não havia misericórdia, não era possível entender aquilo como justiça. E os espíritos começam a compreender, inclusive a passagem do próprio Cristo que diz: ajudai aos vossos inimigos. Ajudai aos vossos inimigos para que possam pagar as suas dívidas, em que todos se emaranharam, reequilibrando a vida, no qual tanto eles quanto vós sereis beneficiados pela paz. Drusco, esse diretor desse local, que vem até o encarnado Luiz e começa a trabalhar na doutrinação desses espíritos, explica. Tirar todas as condições do Luiz de poder resgatar o que estava no seu alcance, não trazia a justiça. Era necessário colocar a todos no reequilíbrio da existência. As ações do espírito de Antônio, de crueldade, de egoísmo, foram lembradas por sua própria consciência, como nós colocamos, porque a lei está na consciência, e foram, a partir também desse ponto da obra, é possível perguntar, mas por que alguns espíritos demoram tanto? Por que é necessário você ter o arrependimento? Não a culpa, é diferente. Arrepender-se exige um ato de vontade de querer mudar. Eu já contei isso aqui porque é muito marcante, mas quando Paulo de Tarso encontrou, que era um grande perseguidor das obras de Cristo, se não o maior à época, quando ele encontra Cristo, e Cristo pergunta: por que me persegues? E Paulo cai de joelhos, fica cego, e imediatamente diz: Senhor, o que queres que eu faça? Porque a culpa inerte não resolve o problema do espírito. O arrependimento, sim. O arrependimento de tudo que se fez de errado é o primeiro movimento que o espírito precisa fazer para receber ajuda. Antônio, esse pai que levou à morte os irmãos, só recebeu ajuda no mundo espiritual quando se apresentou apto. E o que era a aptidão para receber ajuda? Ele arrependeu-se. Ele entendeu que o que ele fez não estava certo. André Luiz, agora vamos voltar um pouquinho em outra obra, na obra Nosso Lar, e está no filme também para quem assistiu, quando ele está lá no umbral, que ele já está sem forças para caminhar, ele recebe ajuda em qual momento?
quando sai uma chispa de luz do ser, quando ele se arrepende, quando ele entende. E ele se pergunta, espera, se eu sou criatura, tenho um Criador, salvai-me. Então ele se arrepende de todo orgulho, de toda vaidade, pede a Deus ajuda e ali o espírito está apto a ser ajudado. Espíritos em estado de revolta, em continuar aquele pensamento de que o que ele fez não requer correção nenhuma, enquanto ele está nesse estado, ele não recebe ajuda. Ele precisa querer ser ajudado. E essa questão, 1006 do Livro do Espírito, também diz que a gente demora um pouco. Nenhum espírito ficará pela eternidade no mal. Em algum momento, o seu próprio ser irá acordar para as misericórdias divinas e a modificação do seu ser. Uma parte que eu vou ler aqui. Mais ou menos tardia pode ser a vontade, do mesmo modo que há crianças mais ou menos precoces. Porém, cedo ou tarde, ela aparece, por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da infelicidade e de se tornar feliz. É irresistível a vontade de sair daquele estado de sofrimento. Irresistível. Pode demorar, mas ele chega. E a questão seguinte diz, haverá espíritos que nunca se arrependem? Há espíritos cujo arrependimento é tardio. Mas pretender que jamais se melhorem seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se adulta. Todo espírito chegará à perfeição mais cedo ou mais tarde. Né? Muito bem. Os espíritos doutrinam, os benfeitores, aqueles que estão auxiliando esse clã familiar, conseguem, com muita misericórdia divina, transformar esses dois irmãos que estavam num processo de ódio para um processo de perdão. E a partir dali, esses espíritos superiores conseguem reorganizar um planejamento reencarnatório que vai acontecer assim. Antônio, aquele irmão que tirou a vida dos outros irmãos, virá como pai. A Alzira, que era esposa do Antônio, volta como esposa de Antônio. E acolhem os dois filhos que eram o Leonel e o Clarindo. Virão como filhos. E aí o livro conta assim. Os filhos Leonel e Clarindo passarão quase 30 anos sendo preparados para reencarnar. Porque quando eles desencarnaram, um queria ser agrônomo e tinha umas ideias modernas para a fazenda. O outro queria ser músico. Eram espíritos, portanto, que não tinham grandes máculas. Mas foram tantos anos em processo de ódio e de tentativa de vingança, e afinal de contas levaram aquela que será a próxima mãe Alzira ao desencarne, portanto, eles tinham sim o que corrigir em suas existências. Eles passaram tantos anos no ódio que eles precisavam retirar toda essa vibração do ódio, essa sintonia do ódio, refazer todo o seu organismo perispirítico. Por quê? Porque o perispírito sofre quando a gente odeia. É ele que vai se deformando. Então eles precisavam, por misericórdia divina, de quase 30 anos de educação para afirmar no espírito os seus valores e vir com força suficiente para cumprir os seus desígnios no projeto reencarnatório. Mas, olha que curioso que André Luiz conta, o Antônio ficaria no máximo 3 anos. Também por misericórdia divina, porque o planejamento dele era o seguinte, vir com capacidade intelectual muito limitada, com muita força de trabalho, para conseguir levar os filhos até a fase adulta, sempre tendo o sentimento dentro dele de querer devolver algo. Ele vem, porque a gente é assim, né? O nosso emocional, aquilo que grava o nosso emocional, às vezes a gente nem consegue entender
mas a gente sente que tem algo ali, né? A gente sente, a gente intui, a gente pode não entender, mas intui. Ele virá com essa intuição de que ele precisa fazer os filhos ter prosperidade. Isso vai ser um elemento focal na existência dele. Mas ele não precisa de outras coisas. E o Drusco explica isso de forma bastante interessante. Mas não parece que um ser que provocou tudo isso deveria ficar muito mais tempo? Não. A misericórdia divina é menos tempo, porque ele precisa vir como pai e dar um lapso de tempo para que ele receba-os como filho. Tudo planejado. Nada foge da visão desse mundo espiritual. E a mãe Alzira? Ela foi retirada do mundo espiritual por conta desses que serão seus filhos. Será que ela não nutriu ódio? A obra conta de maneira belíssima que não. Alzira sabia que o seu conforto material vinha de alguma coisa que o seu marido tinha feito com os irmãos. Ela não sabia do crime, mas ela intuía que tinha algo. Quando ela desencarna, no mesmo lago que os irmãos foram desencarnados, vem essa luz, essa informação muito clara do que tinha acontecido. Então ela percebe que o conforto material tão bom que ela viveu era oriundo de algo que não era justo. O seu espírito, ao invés de se revoltar, de odiar, logo se posicionou, logo perdoou, e por conta dessa concepção clara de que ela usufruiu de algo que não deveria ter sido, ela se coloca perante os dois num movimento de pedido de perdão. Ela diz, eu realmente não era para ser assim. Então ela se coloca a serviço divino. Ela que já está, porque não nutriu ódio, não nutriu rancor, ela já estava numa colônia espiritual bem superior ao nosso lar. Ela assume esse compromisso da maternidade a esses irmãos, para que todo esse clã familiar se reequilibre, para que o Antônio tenha a chance de devolver aos irmãos aquilo que era para ser deles, para que a Alzira tenha a chance de cumprir a sua missão, e para que esses dois espíritos, que até então eram Leonel e Clarindo, tenham a chance de construir aqui na nossa humanidade aquilo pelo qual eles vieram fazer. Então esse é o planejamento reencarnatório dessa família. Por isso, meus queridos, que tudo que nossos atos, está na obra essa frase, nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro para a nossa vitória ou para a nossa perda. E também por isso, já nos encaminhando à parte final, é para a doutrina espírita tão cara essa questão do planejamento reencarnatório. Quanto trabalho os espíritos tiveram para resgatar o Antônio, para resgatar o Luiz, para afastar os irmãos, para corrigir as energias ali. É muito trabalho no plano espiritual. Muito trabalho. E tem que coadunar trabalho com tempo, com o tempo. Se a Alzira vem e pratica o aborto, ela causa um dano tão grande a todo o clã familiar. É por isso que a doutrina espírita tem esse entendimento em relação ao aborto. Mas junto com esse entendimento de que às vezes é um planejamento tão caro, tão necessário a todo um clã, do mesmo lado a doutrina espírita coloca a misericórdia divina. E nos coloca no dever de nunca julgar aquela que praticou esse ato. Porque nós nunca teremos a visão completa da questão. Às vezes ela não podia, ela não conseguia. Né? Então a misericórdia divina é muito maior que todos nós, mas a doutrina espírita coloca esses dois pontos no mesmo pé de igualdade. A necessidade de entendermos o quão trabalhoso e importante é para 4, 5 espíritos a vinda deles. Aquele grupo, como é importante a família para resgate de todos que ali estão. Mas também, como não podemos esquecer, como Cristo nunca esquece da gente, da misericórdia. Para quem não consegue cumprir aquilo que planejou. Por quê? Porque é muito sério estarmos encarnados num local que está passando por uma fase de provas e expiações. E por fim, nós temos essa questão. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal?
Basta que a gente não pratique. Eu não faço bem nenhuma, também não faço mal. É suficiente? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. A todos nós, que muito será cobrado de quem muito foi dado. E nesse livro também fica muito clara essa questão na ação e na reação. Haverá sempre, em todos os nossos processos reencarnatórios, misericórdia divina. Mas, na medida em que nós vamos recebendo conhecimento, nós vamos nos inteirando dessa realidade, nós vamos tendo consciência de que a forma como nós estamos vivendo vai refletir na forma como nós vamos desencarnar. Que tudo que nós estamos colocando nesse nosso baú chamado mente vai ser aberto lá. E a espiritualidade explica que o espírito sente em todo ele. Nós ouvimos pelo ouvido, o espírito ouve em todo ele. Nós vemos com os nossos olhos, o espírito vê em todo ele. Logo, se nós sentimos no coração, o espírito sente em todo ele. Por isso que é tão sério que nós colocamos dentro da cabeça, todos os dias. Para terminar, agradeço profundamente a oportunidade de estar aqui e lembrar, para que guardemos no coração essa frase de Chico Xavier, nosso querido Chico. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Obrigada. Agradecemos então imensamente a Dani pela bela reflexão dessa noite, muito importante. E agora chegamos ao final, onde nós iremos diminuir um pouquinho a intensidade da luz. Convidamos os trabalhadores da casa e vocês fiquem à vontade, fechem os olhos, é o momento do passe. Agora é o momento em que a espiritualidade da casa se reúne junto a nós e, através dos nossos trabalhadores, emanará as melhores energias para que vocês possam voltar para casa em paz. Nem toda prece acontece dentro de um templo. Algumas das mais sinceras nascem enquanto lavamos a louça, preparamos o alimento, varremos a casa ou realizamos as tarefas mais simples do dia. São preces que brotam espontaneamente dentro do coração. A doutrina espírita ensina que Deus não observa a beleza das palavras, mas a sinceridade dos sentimentos. A verdadeira oração é aquela que eleva o pensamento, fortalece a confiança e nos aproxima do bem, independente do lugar onde estejamos. Jesus mostrou que a comunhão com o Pai não depende da cerimônia ou das formalidades. Ela acontece sempre que o coração se abre ao amor, à gratidão e à esperança. Talvez as orações mais profundas sejam justamente aquelas